Um chamado à restauração é o tema da nossa mensagem de hoje. O texto bíblico encontra-se em Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 11. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra, o Espírito Santo possa aplicá-la às nossas vidas. Irmãos, eu conheço pessoas que, se pudessem, arrancariam essa página da Bíblia. Gostariam que na igreja jamais se pregasse sobre esse texto. Mas isso não pode ser feito, porque a própria Bíblia diz que toda a Escritura, toda ela, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a buscar a nossa perfeição ou nosso aperfeiçoamento. Então essa página não pode ser arrancada, porque seria um pecado contra o Espírito Santo que inspirou tudo o que aqui está escrito e inspirou para o nosso ensino, correção e aperfeiçoamento. E esse texto, irmãos, também não pode deixar de ser pregado, porque seria negligenciar um importante ensino do próprio Espírito Santo, que inspirou as Escrituras. Mas apesar de ter essa consciência, eu mesmo, durante os 7 anos que vou completar agora em setembro aqui na igreja, nunca fiz uma pregação expositiva com base nesse texto. Eu consultei lá meus arquivos e descobri isso. Nunca preguei aqui na igreja uma pregação expositiva sobre esse texto. E é isso que eu pretendo fazer agora, para redimir-me com a igreja por nunca ter pregado sobre esse texto. Eu decidi trazer hoje uma pregação expositiva com base nesse texto. Irmãos, o livro de Malaquias é um livro pós-cativeiro babilônico. E este livro se dirige à geração que retornou do cativeiro. É importante lembrar que o cativeiro aconteceu por causa da desobediência do povo, por não querer ouvir os profetas de Deus. Então Deus disciplina o seu povo, Deus usa a Babilônia como vara para disciplinar o seu povo. Porém, Deus corrige, mas não desiste do seu povo. Com misericórdia e graça, Deus recupera e restaura o povo de Israel. E chamo a sua atenção para o fato de que Deus várias vezes chama o povo e o povo retruca. Deus chama
e o povo retruca. Num breve exercício, procurarei mostrar isso aos irmãos, porque todo o livro está dentro dessa metodologia. Vejam comigo o capítulo 1, versículo 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Jacó foi o patriarca, foi aquele que deu origem, ao povo de Israel, às 12 tribos de Israel. Deus faz uma declaração e o povo questiona Deus. Eu vos amei. Em que nos amaste? Segunda dialética, capítulo 1, versículo 6, Deus faz uma afirmação e o povo novamente questiona a declaração de Deus. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Terceiro momento, capítulo 1, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quarta declaração, capítulo 2, versículo 17. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bons olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Irmãos, essa atitude de retrucar a Deus se repete no capítulo 3, versículo 7, 8, 13. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Perceberam isto, irmãos? Deus declara e todas as vezes o povo questiona a declaração de Deus. É como se estivesse num tribunal, num julgamento, numa interrogação. Esse livro trata desta geração que voltou do cativeiro, e essa geração que voltou do cativeiro tem o templo, tem o culto, tem o sacrifício, tem os sacerdotes, está tudo a funcionar muito bem externamente, mas perderam a vida, perderam a santidade, perderam a reverência, perderam o temor, perderam o coração sensível à voz de Deus. Substituíram o relacionamento com Deus por formalismo religioso. Então esse livro todo é um chamado à restauração. Irmãos, precisamos entender que esse chamado à restauração não é apenas uma coisa que aconteceu no passado, mas é um chamado à restauração ainda hoje, para mim e para ti. Então, gostaria de considerar algumas lições preciosas que encontramos nesse texto. A primeira é a seguinte: a restauração está fundamentada no caráter imutável de Deus. Deus não muda. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Israel,
não sois consumidos. Eu não mudo. A segurança da nossa vida está fundamentada no caráter imutável de Deus. Tua segurança não é porque és forte, não é porque és fiel, piedoso, não. Nós claudicamos, mas Deus não muda. Sua palavra não muda, suas promessas não mudam, suas misericórdias não mudam, mas se renovam a cada manhã. E é por causa, irmãos, dessa imutabilidade de Deus que não somos consumidos. Eu, Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Deus permanece fiel, fiel a si mesmo, fiel à sua palavra, fiel às suas promessas. Ele não muda. Segunda lição, a restauração está disponível mediante um convite gracioso de Deus. Versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, aqui eu quero chamar a atenção para 4 pontos. Primeiro ponto, a paciência perseverante de Deus. Ele diz, desde os dias de vossos pais. Deus está a dizer que aquela geração não era diferente da geração dos seus pais. Não era diferente da geração dos seus antepassados. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes. Que essa inconstância, essa infidelidade, que essa indisposição de obedecer a palavra de Deus marcou aquela geração que precisou ir ao cativeiro babilônico a sofrer a vara da disciplina. E Deus está a dizer que os que voltaram da Babilônia depois da aplicação da disciplina não mudaram de vida. Continuaram nos mesmos erros dos seus pais. Continuaram a errar como seus pais. Permaneceram nos erros dos seus antepassados. Ah, irmãos, realmente Deus tem que ser paciente conosco. E louvado seja o Senhor, porque Ele é muito paciente. Muito paciente. Deus é paciente contigo, Deus é paciente comigo. E é por causa dessa paciência, dessa misericórdia paciente, que não somos consumidos. Segundo ponto, irmãos, vemos aqui o profundo anseio do restaurador. Versículo 7, tornai vós para mim. É Deus quem toma a iniciativa da reconciliação. É o ofendido que procura o ofensor. Estudamos sobre isso no nosso estudo da carta de Paulo aos Colossenses, na quinta-feira passada. É Deus quem toma a iniciativa. Já imaginaram isso? Deus anseia e é quem toma a iniciativa da reconciliação. O apóstolo Paulo diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É Deus quem vai ao teu encontro e te chama para Ele, volta para mim. Filho meu, volta para mim. Deus é a fonte da vida, Deus é a fonte da salvação, Deus é a fonte da alegria, Deus é a fonte da vida plena. Ele está a dizer, não fique a viver nesse marasmo, não fique a viver nesse território cinzento da desobediência aos meus mandamentos, volte para mim. Terceiro ponto, Deus nos chama a um profundo relacionamento com Ele. Tornai vós para mim,
e eu tornarei para vós. Irmãos, isso é relacionamento. Relacionamento. A relação com Deus não é uma relação de simples religião, de ritos sagrados, de cerimônias religiosas, regras, normas, dogmas. Essas coisas fazem com que a vida cristã se torne um fardo, um peso. Não faça isso, não faça aquilo. Irmãos, cristianismo é muito mais do que dogmas, do que um conjunto de regras, de crença, de fé, de teologia, de coisas que aprendes e assimilas intelectualmente. Cristianismo é, sobretudo, um relacionamento, é comunhão com Deus. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Se buscares a Deus, o encontrarás. Se fores em sua direção, ele vem em tua direção. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Relacionamento. E no livro do profeta Jeremias, é o próprio Deus que declara: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Se me buscardes, me achareis. Agora, observem a insensibilidade espiritual do povo. Deus diz: tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós. Diante dessa afirmação de Deus, olha a insensibilidade do povo. Em que havemos de tornar? Irmãos, pior do que a desobediência é a incapacidade de perceber que está a desobedecer. Pior do que o erro é a incapacidade de reconhecer que está errado. Todo mundo percebe, todo mundo vê, é nítido que a pessoa está errada. Mas ela não, ela acha que está certa, não percebe, nem reconhece que está errada. Irmãos, isso é o pior. Chega a ser trágico. Porque um doente que não reconhece a sua doença não procura a cura e a tendência é piorar. E chegará a um ponto que não haverá mais remédio. Observe, o povo está longe de Deus. Não guarda os estatutos de Deus. Deus chama o povo. Promete ao povo que se o povo voltar a Ele, Deus vai ao encontro do povo. Mas o povo pergunta: voltar como? Voltar para quê? Por quê? É preciso? Isso é anestesia espiritual. É dormência de alma. É incapacidade de perceber que está longe, a pensar que está perto, achar que está tudo bem quando está tudo mal. E essa era a situação do povo que voltou daquela amarga escravidão da Babilônia e por isso precisava ser restaurado para alcançar um profundo e saudável relacionamento com Deus. E a terceira lição, irmãos, desse texto é que a restauração daquele povo passaria pela fidelidade na devolução dos dízimos. Passaria por aí. Deus diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos.
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Eu vou entrar num assunto aqui que na nossa geração é muito sensível, principalmente por causa dos abusos de alguns falsos pastores, profetas, em relação ao dízimo, que usam isto para enriquecer, para proveito próprio. Não é o caso do vosso pastor. Já disse que conheço pessoas que, se pudessem, retirariam esse texto das Sagradas Escrituras. E fico impressionado com a quantidade de pessoas e até de alguns pastores que atacam a doutrina do dízimo como escorpiões no deserto. Eu conheço um pastor no Brasil que ele ataca a doutrina do dízimo. Sua igreja tem 10 mil membros, a maioria milionários. Aí é fácil, né? Dizer para ele, ó, dá o que está no teu coração, a pessoa vai dar. O milionário vai dar. Aí é fácil, né? Queria vir atacar a doutrina do dízimo, tivesse uma igrejinha com 50 membros só e todos pobres. Aí ele vai dizer, dá o que está no teu coração. Basta publicares alguma nota nas redes sociais sobre o dízimo que chovem críticas. Isso é natural, é muito natural, porque o próprio Senhor Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Queres ver uma pessoa irritada? Mexe no bolso dela. Mas sabe, irmãos, o que tenho aprendido? Só é contra o dízimo quem não é dizimista. Aqueles que são, têm prazer. Aqueles que são, não têm problema. Dão sem problema e dão com alegria. Mas antes de entrar nesse assunto, uma coisa precisa ficar claro. Deus não precisa do teu dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não está interessado no teu dinheiro. Deus quer fidelidade. Deus quer o teu coração. Antes de dizer ao povo, trazei todos os dízimos, Deus disse, tornai-vos para mim. Porque primeiro Deus quer o coração. E se o coração vier, o resto vem junto, inclusive o dinheiro. Mas trazer o dízimo sem trazer o coração, não tem valor, é melhor não trazer. Esse foi o problema dos escribas e fariseus, que Jesus teve que enfrentar. E alguns usam isso para dizer que Jesus aqui foi contra o dízimo. Não, ao contrário, ele referendou o dízimo. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, misericórdia, juízo e fé, sem omitir aquelas, os dízimos. Agora, não é dar o dízimo para considerá-lo como um amuleto espiritual. O dízimo não é uma blindagem espiritual. Eu sou o dizimista, agora estou blindado. Irmãos, quando eu estava lá no Peru, primeiro domingo do mês, eu sempre entregava meu dízimo. Eu e Marisa pegamos o dízimo nosso, levamos e entregamos na igreja. Estou blindado. Quando cheguei em casa, irmãos, a porta da casa estava aberta e tinham roubado tudo dentro de casa. Até as roupas. Tudo, computador, tudo. Só não levaram os móveis grandes, geladeira, frigoríficos, sofá, mas tudo.
Ah, Senhor, eu dei o dízimo. E daí? Não é blindagem, irmãos. Não é amuleto. Agora, algumas pessoas, para justificarem a sua infidelidade na entrega do dízimo, argumentam: não sou dizimista, pastor, porque o dízimo é da lei, estou debaixo da graça. Esse é um argumento tremendamente falso. Engana-se quem pensa que o dízimo teve a sua origem na lei de Moisés. Já existia antes, já era uma prática antes. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque 500 anos antes da lei ser promulgada. Esse dízimo pago por Abraão não foi aos sacerdotes levitas, não, nem existia ainda. Mas foi ao próprio Senhor Jesus, que estava ali a ser representado na figura de Melquisedeque. Leia lá Hebreus capítulo 7. O dízimo faz parte da lei, mas não teve a sua origem na lei. Já existia antes e foi, sim, incorporado na lei. Mas se alguém afirma que não tem que dar o dízimo porque faz parte da lei, então também não precisa exercer a justiça, a misericórdia e a fé, porque também são da lei. Jesus diz isso. Observem que Jesus não aboliu a prática do dízimo, ao contrário, o que ele fez foi sancionar o dízimo. Aí alguém me disse: ah, pastor, mas isso aí era para os sacerdotes daquela época. Então, irmãos, eu vou rasgar muita coisa que Jesus ensinou aqui no Novo Testamento, porque muita coisa foi para os sacerdotes daquela época. Muita coisa foi para os fariseus daquela época. Vamos eliminar aqui muitas coisas que está aqui. Não é para mim, é para eles apenas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do ende, do cominho. Eles eram fiéis no dízimo, davam de tudo. Mas desprezais o mais importante da lei, também é da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas: juízo, misericórdia e fé, porque é da lei. Mas não omitir aquelas, os dízimos. Não omitir. Então aqui claramente Jesus está a referendar o dízimo. E agora quando vamos a 1 Coríntios, capítulo 9, aqui Paulo está a instruir como devemos sustentar a obra de Deus e como devemos sustentar os obreiros que se dedicam à obra de Deus. Não está ali, mas pode manter. Antes, Paulo começa assim: não sou eu apóstolo? Ele está a defender o seu apostolado e o seu direito como apóstolo. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Aí ele fala do seu direito de receber sustento da igreja. E continua: digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei? Olha que Paulo usa a lei. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, Paulo usa a lei de Moisés: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós, os ministros? E Paulo usa a lei para defender o seu direito. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Continua. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Era uma prática do Antigo Testamento.
E Paulo aplica ao seu momento. E que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Não foi Moisés, foi o Senhor. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então aqui Paulo está claramente, Paulo está a defender o seu direito de receber sustento da igreja e usa um princípio da lei de Moisés que mandava dar o dízimo para o sustento dos sacerdotes levitas. Aqui Paulo aplica o mesmo princípio da lei de Moisés, que mandava dar o dízimo para o sustento dos levitas, a fim de defender o seu direito de, como ministro de Deus, receber o sustento da igreja. Então, por lógica, podemos deduzir que o sistema dos dízimos, usado por Deus no Antigo Testamento para sustentar a sua obra, continua no Novo Testamento. Paulo fez a aplicação do que acontecia no Antigo Testamento e trouxe para a época cristã. Deus continua a esperar pela generosidade e fidelidade do seu povo para o sustento da sua obra. Mas quando o povo se afasta de Deus, isso é certo, a primeira coisa que o povo sonega é o dízimo. É a primeira coisa. Quando o crente está mal espiritualmente, o principal termômetro que mede a sua baixa temperatura espiritual é a infidelidade no dízimo. O pastor Fanini dizia: nem todo dizimista é crente, mas todo crente é dizimista. Mas por que sonegam? Porque naquela altura o coração está no dinheiro e não no Deus que dá o dinheiro. Coincidência, né, irmãos? Eu nem sabia que o tema da escola dominical seria esse hoje. E quando eu vi o pastor Wagner falar sobre esse tema, eu falei: é de Deus. Eu nem sabia. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem com a seguinte questão: onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Acima de tudo, Deus quer o teu coração. Provérbios 23, 26, filho meu, dá-me o teu coração. E quando de verdade entregamos a Deus o coração, todas as demais coisas vêm de reboque, a incluir o dinheiro, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Foi o que aconteceu com as igrejas da Macedônia. Os crentes daquela igreja eram muito pobres, mas rogaram a Paulo a graça de participar de uma campanha financeira para ajudar outros crentes lá na Judéia, também pobres. Por causa do estado de também pobreza dos crentes da Macedônia, Paulo quis evitar que aqueles crentes participassem da campanha. São pobres, pensava Paulo, mas eles rogaram, insistiram com Paulo. E então Paulo dá o seguinte testemunho sobre eles. E eu vou terminar com isso. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar e da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus.
Por que fizeram isso, irmãos? Por que chegaram a dar até acima das suas posses? Por que rogaram para participar? Porque, apesar de sua profunda pobreza, fizeram questão de participar e até rogaram a Paulo a graça de poder contribuir. O segredo é o versículo 5. Deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Primeiro Deus. Quando entregamos de verdade, totalmente o coração ao Senhor, tudo vai junto. Tudo vai. Porque se o meu coração é do Senhor, todas as demais coisas que possuo também são do Senhor. Onde está o teu coração? Então concluo com essa pergunta: onde está o teu coração? Lembra-te do que disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou a Mamon, que é o Deus das riquezas. Vamos orar, irmão.